Bem-vindo aos serviços audiovisuais das edições do Senhor Continua na Direção. Edições enquadradas no plano estratégico missionário do pastor Afonso Clementino Júlio. História do povo de Deus na Terra. Bloco 4. Estratégia dos ministérios independentes. Como pescadores de homens, os ministérios independentes têm sido levados mesmo à perícia de apanharem um peixe bom e até o preferível, mesmo nas águas turvas, como nos charcos, em que o bagre é também a preferência, a transformá-lo em carapau ou mesmo em corvina, pelo poder da palavra e bem pescado. Urge o uso dos meios de veículos de recurso realmente, nas devidas circunstâncias em que o comboio para o céu anda bem vagaroso, até onde puder apanhá-lo. E aqui declaramos com veemência que os serviços das edições do Senhor continuam na direção, nestes em que também operamos com franqueza, humildade, responsabilidade e disciplina como diante da Igreja, na nossa condição reconhecida ou não de ministros conselheiros prestigiados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são já também um dos meios tais de veículos de recurso, certamente. Isto que explica deveras o cabimento ao dado contexto de todo o figurino que vimos aplicando desde o início do tema. E aqui, a aventarmos, enfim, que muitos que terão vindo a correr por outros meios de veículos de recurso para apanharem o referido comboio, enquanto em marcha vagarosa, terão usado até mesmo os burros ou jumentos como meios de veículos em certas circunstâncias, quando viam Satanás a persistir só já com as pessoas que lhe escapavam das suas garras, bloqueando-lhes enfim as vias de acesso de apanharem aquele comboio que ele já não podia travar o curso, pelo que o jumento torna a melhor opção, não é? Rompendo por ele as vias pela mata fora, cada um com o seu jumento ocasionalmente, sem preferências. Afinal, aqueles sejam igrejas que colocam a sua adoração a Deus, as condições de lugar, bem como dos respectivos oradores por avaliação, perdem o seu único jumento ocasional de recurso, que lhes terá sido designado nos insondáveis propósitos do cosmo do Senhor, a que montariam legitimamente, bem ou mal, safando-se por ele, ao mesmo tempo que se lhes iam testando o senso da humildade e dependência aos propósitos da ordem superior como do céu, da forma como este opera para o bem daqueles que amam a Deus e lhe obedecem. Ao quanto a legitimidade é sagrada, cujos violadores nunca alcançam bom destino, tanto mais nos critérios do céu. Sim, está aqui vincado certamente que a preferência de oradores a determinados programas decorrentes na Igreja de Deus é deveras um perigo à fé do crente, arriscando-se a estar no lugar de Naamã, que já preferia ouvir de melhores mensageiros do tempo em relação àquele que lhe transmitia aquela desagradável mensagem de se mergulhar naquelas águas do pior rio, em relação a dos melhores que haviam na sua terra. 2 Reis 5, verso 11 a 12. Quando o pastor Maurício Henriques dirigia um congresso de reavivamento espiritual numa das áreas campestres em que eu trabalhava, meteu finalmente toda a congregação bastante comovida em seu sermão, a partir de mim mesmo, que até deitei lágrimas pelo impacto que eu notava da sua mensagem de apelo aos corações dos humildes ouvintes, o que foi de facto contagiante a mim. Deitei lágrimas, sim, que até manifestei-me mesmo a ele, ao fim de tudo, com aquela contrição. Na verdade, a inferioridade daquele homem de Deus, quanto a minha, homólogos que somos, convenceu mais do que a grandeza dos meritórios da ordem da meritocracia no mundo. Só faltou falar para os meritórios tais, que, na verdade, se veriam obrigados a se transfigurarem nele, para a humildade de Jesus. Afinal, é pela comunhão com os humildes ouvintes que se afugentaram do perigo iminente por meio
de seus jumentos ocasionais, que aqueles que já têm andado acomodados nos assentos do comboio em toda a viagem devem se absterem de ridicularizar os jumentos a que muitos terão vindo ainda montados em dadas circunstâncias. Mesmo que tenham estes jumentos gritado ou se portado mal, num momento a outro, se calhar, por faltar-lhes aquela assistência da parte de seus zeladores. E falando de pessoas, isto passa certamente pela consideração de status, ver em prior a pessoa no que diz e não no que é classificada. Porquanto, na vida, cada um entende a forma como Deus lhe ama, até a sujeitar-se às formas como o mesmo Deus lhe doma a ser bom discípulo. Daí que torna, afinal, insensibilidade ou mesmo cegueira espiritual de muitos na causa de Deus aos propósitos da missão que já tenham surgido, como aqueles que buscam ridicularizar aos que terão recorrido aos burros ou jumentos tais, até mesmo a mandar-lhes parar, cuja consequência da reação aos tais da parte destes ridicularizados e bloqueados no seu percurso é imprevisível. Desde as jeremiadas e vitimização, até mesmo a frustração e delírio, chamando de facto assim a atenção dos espirituais a intervirem antes que Satanás lhes capture pelo caminho, no descuido a eles dado pelos conselheiros da jornada, sujeitos estes assim ao julgamento pelo Senhor, perdendo eles pelo caminho, ante aquele estado de emergência ou perigo tal iminente, que lhes terá obrigado mesmo a recorrerem até aos veículos animais, perigo tal de que todos terão andado mesmo bem alarmados afinal, com a exceção dos loucos, desatentos, ou mesmo cegos espirituais, certamente. De facto, em recursos de emergência, emissários tais que terão ridicularizado aqueles que terão levado, afinal, uma luta de fé por meios espontâneos para se salvarem, salvando também a outros, só podiam ser de Satanás, cientes ou não, que já surgidos na história da jornada do povo de Deus na terra, são bem confundidos com todo um bom zelador da causa, mas afinal, bem já rejeitados mesmo pelo Senhor, que quanto aos líderes, em particular, que somos, de facto, não é mesmo como era com Saul, sem o percebermos. 1 Samuel 15, verso 20 a 23. É evidente, como pelos excessos ao zelo, sem entendimento, e sem, no entanto, acautelarmos qualquer fatalidade de que se venha a presumir como punição imediata de Deus, antes do juízo final. Quizá, ao quanto teremos afligido demais a muitos na causa de Deus, até mesmo a sucumbirem, a ser assim consentâneo ou razoável, que os afligidos da nossa ação roguem assim a Deus que lhes liberte de nossas mãos como líderes. Porventura, não haverá quem terá matado já mesmo uma semente de Deus pelo zelo tal, sem entendimento? Não falando, todavia, daquela semente que por si mesmo terá morrido. Pessoas que se enforcam elas próprias na obra de Deus. Na verdade, é bem provável que uma semente de Deus tenha de facto sido mesmo morta nas condições referidas do nosso zelo sem entendimento, enquanto líderes, como dizia o apóstolo inspirado. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras,
2 Coríntios 11, versos 14 a 15. Um apelo à introspecção para todo líder, não é? Líder tal, que assim, precisamente vai parafraseando. O meu fim, a começar até pela reforma, será conforme as minhas obras. Obras tais como aquela ditada pela supremacia do indivíduo, até a subestimar pessoas, resultando em marcar a pessoa daquilo que é censurada, ao invés daquilo que vale, a considerar aquilo que a pessoa fala pelo peso da titularidade da própria pessoa e não pelo peso da própria palavra. Isto na ordem mesmo, afinal, da meritocracia, que em si mesma já tem faltado com a honestidade e sinceridade, até mesmo com a justiça nas apreciações. Sendo, por definição, a formação de liderança, tanto quanto a consideração da pessoa, com base no mérito, nas capacidades e nas realizações alcançadas, em detrimento, pois, ou prejuízo da posição social. Detrimento ou prejuízo como a uma pessoa que assim já nunca mais é dada a oportunidade de desenvolver, dada a sua insuficiência encarada, em contraste com o instituído Ministério das Possibilidades na Igreja, não é? Daí a ser a meritocracia mal concebida, afinal, no concerto das ideologias ao critério do homem, em contraste com o critério de Deus, que já adiantava, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, verso 7. O fim deles será conforme as suas obras. Uma máxima de grande reflexão enquanto líderes, não é? Obras ainda como aquela de usurpar a competência do céu nos assuntos espirituais da igreja, intrometendo-se neles aos critérios emocionais humanos. Afinal, como numa cooperação direta com Satanás, no bloqueio das vias daqueles que se afugentam para o comboio da viagem para o céu. Tais difícil assim de gozarem aquela alegria da comunhão dos irmãos, ou mesmo de equipa de missão na causa de Deus, vendo a sua vocação como abalada e o próprio legado a passar como extinto, com todas as oportunidades de passá-lo bem sabotadas, uma por uma, que já não surge pela segunda vez, como bem invocava o pastor Henriques em seu histórico sermão, quando dizia: a oportunidade não surge duas vezes, sendo a vida a própria oportunidade suprema, a começar pela idade, ao quanto a mocidade nunca volta, como aquela de usar o talento. E tanto é que o comboio em foco já vai mesmo rumo ao entroncamento de transbordo volante, com os alarmantes acontecimentos que de facto ocorrem no planeta, a abalarem aos seres vivos. Acompanhe a continuidade deste assunto ao próximo bloco. Na verdade, a imagem em vídeo não convida quanto esta, nas condições e formas como foi projetada, mas a mensagem julgamos pertinente e convincente realmente. Basta a atenção dada às coisas expostas a gente responsável, simples, séria e sincera. Não obstante uma abordagem salvando outra em certas lacunas, como é frequente em qualquer exposição dada, independentemente do nível do orador ou expositor. Siga-nos, por favor. Deus te abençoe.